Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de um dos santos mais amados e conhecidos do mundo, Santo Antônio. Muitos o conhecem como o Santo Casamenteiro, ou aquele a quem recorremos para encontrar objetos perdidos. Mas será que a história dele se resume a isso? Prepare-se para descobrir a vida de um gigante da fé, um pregador corajoso e um intelectual brilhante, cuja missão vai muito além da devoção popular. Vamos voltar no tempo, para o ano de 1195, em Lisboa, Portugal. Nasce em uma família nobre um menino chamado Fernando Martins de Bulhões. Desde cedo, Fernando demonstrava uma inteligência e uma espiritualidade impressionantes, tanto que, com apenas 15 anos, ele decidiu entregar sua vida a Deus, ingressando na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Ali, ele mergulhou nos estudos, tornando-se um especialista em teologia e nas Sagradas Escrituras. Ele parecia ter um caminho tranquilo e erudito pela frente. Mas a vida de Fernando estava prestes a mudar para sempre. Em 1220, uma notícia chocante chegou aos seus ouvidos. 5 frades franciscanos, os primeiros da nova Ordem de São Francisco, haviam sido martirizados em Marrocos por pregarem o Evangelho. Aquele testemunho de entrega total, de dar a própria vida por Cristo, tocou o coração de Fernando de uma forma avassaladora. Ele sentiu que não podia mais ficar em sua vida confortável. Ele queria aquela mesma radicalidade, aquele mesmo fogo. Movido por esse chamado, Fernando tomou uma decisão drástica. Deixou a Ordem de Santo Agostinho, onde tinha segurança e prestígio, e buscou a simplicidade e a pobreza da recém-fundada Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. Ao ingressar, ele adotou um novo nome, Antônio, em homenagem a Santo Antão do Deserto, um pai da vida monástica. Ele não sabia, mas naquele momento nascia o Santo Antônio que o mundo viria a conhecer. Sua missão estava apenas começando. Inicialmente, Antônio desejava viver uma vida de silêncio, oração e humildade, escondido do mundo. Ele até tentou ir como missionário para Marrocos, seguindo os passos dos mártires que tanto o inspiraram, mas uma doença o forçou a voltar. E foi nesse retorno que, por um acaso divino, seu verdadeiro dom foi revelado. Durante uma ordenação, faltou um pregador. Sob insistência de seus superiores, o tímido Frei Antônio subiu ao púlpito, e então o milagre aconteceu. Aquele frade quieto e desconhecido começou a falar, e suas palavras eram como fogo. Ele pregava com uma profundidade, uma clareza e uma unção que deixaram todos maravilhados. Ele não falava com uma eloquência vazia. Ele falava com a autoridade de quem vivia o que pregava e conhecia as Escrituras como ninguém. A partir daquele dia, seu destino como um dos maiores pregadores da história da Igreja foi selado. A missão de Antônio o levou por toda a Itália e sul da França. Naquela época, a Igreja enfrentava grandes desafios, como as heresias dos cátaros e albigenses, que negavam verdades fundamentais da fé cristã. Com sua sabedoria e firmeza, Antônio combatia esses erros. Seus sermões não eram apenas para intelectuais. Ele tinha o dom de tornar a teologia mais complexa, acessível ao povo simples. Multidões se reuniam para ouvi-lo, corações se convertiam e a fé era restaurada. Mas não se engane, Antônio não era apenas um pregador popular. Ele era um teólogo de primeira linha. Sua inteligência era tão vasta que São Boaventura, outro grande doutor da Igreja, o apelidou de Arca do Testamento, pois parecia que ele carregava toda a Sagrada Escritura dentro de si. O próprio São Francisco de Assis, que a princípio desconfiava dos estudos por medo que apagassem o espírito de simplicidade, viu em Antônio uma exceção. Francisco o autorizou a ser o primeiro professor de teologia da Ordem Franciscana, dizendo: "Agrado que leciones teologia aos frades, contanto que, nesse estudo,
não extingas o espírito de santa oração e devoção. E essa era a chave de sua santidade, a união perfeita entre intelecto e fé, entre sabedoria e humildade. Mesmo sendo um gigante intelectual, Antônio vivia a mais radical pobreza franciscana. Dormia no chão de pedra, jejuava constantemente, socorria os pobres e cuidava pessoalmente dos doentes. Ele não era um acadêmico de Torre de Marfim. Sua teologia nascia da oração e se transformava em ação, em caridade concreta. Ele entendia que o amor a Deus era inseparável do amor ao próximo, especialmente os mais necessitados. A vida de Santo Antônio, no entanto, foi curta e intensa. Desgastado pelas viagens, jejuns e pela entrega incansável na pregação, ele faleceu em 1231, com apenas 36 anos, nos arredores de Pádua, na Itália. Sua fama de santidade já era tão grande e os milagres atribuídos à sua intercessão eram tantos que o povo clamou por sua canonização imediata. E num processo recorde na história da Igreja, o Papa Gregório IX o declarou santo menos de um ano após sua morte. Hoje, ele é padroeiro dos pobres, dos casais, de Portugal e, claro, invocado para encontrar objetos perdidos. Mas reduzir Santo Antônio a isso é como olhar para um oceano e ver apenas uma gota. Sua vida nos oferece um exemplo poderoso de coragem, estudo, amor e coerência. Ele nos mostra que a fé não é um sentimento passivo, mas uma força que nos move para a ação. Em um mundo tão fragmentado e confuso como o nosso, o testemunho de Santo Antônio é mais atual do que nunca. Ele nos convida a não termos medo da verdade, a estudar nossa fé para amá-la mais profundamente e a defender seus valores com coragem e caridade. Ele nos mostra que a verdadeira sabedoria está de joelhos e que o maior conhecimento é aquele que se transforma em serviço aos irmãos. Então, qual é o convite para nós hoje? Não fique apenas na devoção superficial. Da próxima vez que pensar em Santo Antônio, lembre-se do pregador destemido, do intelectual humilde, do amigo dos pobres. Leia sua história, mergulhe em seus sermões, que são tesouros de sabedoria espiritual. Deixe que ele inspire não apenas seus pedidos, mas sua conduta. Que Santo Antônio não seja apenas o santo que você invoca na dificuldade, mas um verdadeiro mestre espiritual que guia sua vida em direção a Cristo. Ore, estude, viva o Evangelho com radicalidade e, inspirado por ele, haja, transforme sua fé em obras de amor. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada pela vida de Santo Antônio. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.